Bom, gurizada, a nossa próxima atividade, a atividade dessa semana, consta basicamente em a gente entender como que funciona a nossa tabela de chavetas. O que que acontece? Quando eu tenho uma chaveta, ela vai ser dimensionada a partir do eixo que eu tenho. Aqui eu tenho uma montagemzinha simples também, onde eu tenho um eixo, uma chaveta e um cubo aqui, a gente chama de cubo, mas ele pode ser uma bucha, uma engrenagem, uma polia, enfim, qualquer coisa que vai ser encaixada aqui no eixo, certo? Bom, aqui eu tenho um eixo de 30 milímetros. A partir dessa medida, eu vou conseguir determinar quais são essas medidas aqui, que são as medidas do rasgo que eu vou ter no meu eixo, a largura e a profundidade. Vou saber quais vão ser as medidas da chaveta que eu tenho. Se a minha chaveta vai ser qual que vai ser a largura e qual que vai ser a altura dela. E no cubo eu vou saber qual que vai ser também as medidas do corte dele, tanto a largura quanto a profundidade ali do corte no cubo. Como que eu vou fazer isso? Analisando a tabela que é a norma de chavetas, a norma DIN 6885, que é essa tabela aqui. Bom, naquele caso ali a gente tinha um eixo de diâmetro 30 milímetros, certo? Então, se a gente olhar no nosso desenho aqui, o diâmetro do eixo é representado pela letra D. E a gente tem então essas duas colunas aqui da esquerda. A primeira é acima de e até. Bom, nosso eixo tem 30 milímetros. Se nós formos olhar na tabela, nós temos duas linhas que tem de 30. Tem essa linha aqui, 22 até 30, e tem essa linha aqui de 30 a 38. O que acontece? Essa primeira linha é acima de. Então, nessa linha aqui eu vou usar acima de 30. Por exemplo, se fosse 30,5 ou 31, eu usaria essa linha aqui. Como ele é 30 exato, ele vai até 30. Então eu vou extrair os dados dessa minha linha aqui, certo? Então, dimensões da chaveta. Largura, que é o B, altura H, 8 por 7. Então, se nós formos lá na nossa chaveta, vocês vão ver que ela tem 8 de largura, 7 de altura. Beleza. Depois, profundidade do rasgo no eixo. Então, eu tenho profundidade de 4 milímetros e uma tolerância admissível de mais 0,2. A largura sempre vai ser a mesma largura da chaveta. Então, se a chaveta tem 8, a largura do rasgo é 8 também. Aqui é 4, é a tolerância mais 0,2. Tinha copiado errado na tabela. Beleza. E no cubo, T1 é o do eixo, T2 é do cubo. Então, 3,3 mais 0,2 também. Então, no cubo, 3,3 mais 0,2 e 8 de largura também. Vamos fazer um outro exemplo? Vamos chutar aqui uma outra medida. Pode ser 25, certo? Se nós formos fazer com 25, agora o que acontece? Nós vamos ter que mudar as profundidades e nós vamos ter que mudar também a largura dos rasgos. Deixa eu deixar aqui com um furo de 25 também. Vou encaixar. Vamos olhar aqui então. 25, a gente vai seguir a mesma linha. 22 até 30, porque ele está no intervalo dessas duas. Então, todas as outras medidas vão ser as mesmas, porque a gente está utilizando a mesma linha, certo? Então, a gente não precisa mudar. Se a gente fosse fazer, por exemplo, com 32 agora. Então, 32 aqui e aqui 32 também. Então, se a gente for olhar, a gente passa para a linha de cima agora, porque 32 está entre 30 e 38. Medida da chaveta, 10 e 8. Então,
mudando ali na chaveta, 10 de largura e 8 de altura. Opa, parece que ele não mudou aqui. 8 de altura. Vamos reconstruir. Beleza. O rasgo, como a minha chaveta tem largura de 10, aqui vai ser 10 também. E no cubo também vai ser 10, certo? Beleza. Faltam agora as profundidades. No eixo vai ser 5 com tolerância de mais 0,2 e no cubo o mesmo 3,3. Então, a única coisa que a gente precisa mudar aqui é que aqui em vez de 4 vão ser 5 milímetros, que vai mudar a profundidade. A que a gente tem aqui agora, então, se a gente voltar a nossa montagem, fica mais ou menos assim o encaixe deles, certo? Bom, o que acontece? O que é essa medida de 5 com mais 0,2? Significa que ele pode ter de 5 milímetros até 5,2 milímetros. É a tolerância que eu vou ter na minha medida. Por quê? É um pouco difícil a gente conseguir dar uma medida muito exata ali. Então ele tem o que a gente chama de tolerâncias, caso vocês não tenham visto isso aqui ainda em desenho técnico, certo? Então, eu estou disponibilizando para vocês essa tabela ali em PDF. E aqui na nossa atividade, basicamente vocês têm que fazer esse mesmo processo com outras medidas de eixo. Aí é só você preencher as medidas, ele já está puxado. Então aqui é o eixo, aqui é a chaveta e aqui é o cubo, certo? Tem 4 exercícios aqui para vocês fazerem e estar anexando para essa semana, beleza? Até a próxima aula então.